Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 11 de maio. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o deputado federal Cláudio Cajado, relator do novo marco fiscal, se encontraram hoje no gabinete da vice-presidência para discutir os caminhos para a conclusão da proposta. Alckmin destacou a retirada do texto da Constituição Federal. O vice-presidente enfatizou o trabalho de Cajado, principalmente por ele estar ouvindo a opinião da sociedade em relação ao novo marco fiscal. A Polícia Federal deflagrou hoje a 11ª fase da Operação Lesa Pátria para cumprir 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Paraná e em Mato Grosso do Sul. O bloqueio de bens pode chegar a 40 milhões de reais. A Polícia Federal pediu e a Justiça determinou o bloqueio de bens, ativos e valores dos investigados até o limite de 40 milhões de reais para cobertura e ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público na Praça dos Três Poderes, em Brasília, quando os prédios foram invadidos e vandalizados em 8 de janeiro. A Lesa Pátria, que se tornou uma operação permanente, tenta identificar pessoas que financiaram e fomentaram os fatos ocorridos em janeiro, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições. Segundo a PF, os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição, deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. O Supremo Tribunal Federal, que julga esses casos, até o momento já decidiu pela abertura de ações penais contra 550 pessoas acusadas de participação nos atos antidemocráticos. Um ano depois da operação que dispersou a Cracolândia na Praça Princesa Isabel, o centro da capital paulista vive um aumento do medo e das tensões por todos os lados. As pessoas que dormem nas calçadas e militantes reclamam do aumento da violência policial e desmonte de políticas públicas. Moradores e comerciantes dizem sofrer com o aumento da insegurança na região central da cidade. Logo após a ação policial, à época como parte da chamada Operação Caronte, comandada pela Polícia Civil, a concentração de pessoas se espalhou por diversos pontos dos bairros da República, Santa Ifigênia, Santa Cecília e Campos Elíseos. Um levantamento realizado em julho de 2022 apontou 16 locais de concentração de pessoas. Atualmente, existem duas maiores concentrações, em cada lado da Avenida Rio Branco, uma mais próxima a Santa Ifigênia e a outra na região da República, além de alguns grupos menores. A Guarda Civil Metropolitana força a movimentação constante das pessoas para que a concentração não permaneça por muito tempo em um único lugar. Também são feitas ações periódicas de limpeza das ruas. Nesse momento, os guardas municipais também promovem a abordagem e revista das pessoas que estão no local. São formadas longas filas para que sejam submetidas à busca pessoal. Alguns objetos considerados proibidos pela Prefeitura são confiscados. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a integração das polícias civil e militar tem agido para sufocar o tráfico de entorpecentes e coibir os crimes patrimoniais. De acordo com a pasta, de janeiro a 7 de maio, foram presas 142 pessoas e apreendidos 345 quilos de drogas. Uma vacina conjugada contra a Covid e a gripe teve resultados positivos em um estudo clínico em humanos de fase 2, conduzido na Austrália e na Nova Zelândia. O imunizante foi desenvolvido para proteger a infecção causada pelo coronavírus e as 4 cepas do vírus influenza. Essa etapa da pesquisa avaliou a resposta produzida após a imunização de pessoas com idade entre 50 e 80 anos saudáveis e comparou os resultados com as 2 formulações já licenciadas para a gripe, vacina tetra e quadrivalente e a Covid.
Os dados da pesquisa também indicam que a vacina foi bem tolerada e segura, com os efeitos adversos, em geral leves e parecidos com os efeitos que aparecem depois de tomar a vacina contra a gripe. O anúncio foi feito pela farmacêutica Novavax, fabricante do fármaco, que apresentou resultados preliminares de estudos com a vacina combinada, que obteve alta resposta imune contra a gripe e a Covid. O novo imunizante é 56% mais eficaz que a vacina contra a gripe e 89% maior contra a Covid. Em relação à proteção oferecida, a vacina combinada mostrou uma taxa de pessoas produzindo anticorpos após a vacinação igual ao que foi observado pela fórmula monovalente, que já é autorizada como reforço na União Europeia, no Canadá, na Oceania e no Reino Unido. Em geral, as vacinas contra a gripe sofrem queda a cada ano na eficácia, pois a cepa do vírus em circulação muda a cada estação da doença. As vacinas conjugadas podem ajudar a oferecer proteção combinada antes do período sazonal de vírus respiratórios contra a Covid e gripe simultaneamente. E a Organização Mundial da Saúde anunciou hoje que a epidemia de Mpox, anteriormente conhecida como varíola dos macacos, deixou de ser uma emergência de saúde global, um ano depois dos alertas sobre a propagação da doença. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta sexta-feira o fim da emergência declarada para a Covid-19 e que levou o mundo a uma série de medidas sanitárias drásticas. Os especialistas ouvidos pela OMS consideraram que era o momento de passar para uma gestão a longo prazo da pandemia, apesar das incertezas que subsistem sobre a evolução do vírus. Em 3 anos, a Covid-19 virou nosso mundo de cabeça para baixo. Quase 7 milhões de mortes foram relatadas à OMS, mas sabemos que o número é várias vezes maior, pelo menos 20 milhões. O nível máximo de alerta da OMS foi declarado em 30 de janeiro de 2020, poucas semanas após a detecção na China dos primeiros casos da doença viral respiratória, contra a qual não havia tratamento específico e nem vacina. Várias nações já levantaram o estado de emergência contra o coronavírus no mundo. O projeto para regulamentar a inteligência artificial na União Europeia avançou nesta quinta-feira. Os eurodeputados aprovaram a proposta e ainda pediram novas proibições e uma análise mais profunda do fenômeno ChatGPT. Os eurodeputados das comissões permanentes de liberdades civis e de proteção dos consumidores aprovaram por ampla maioria a limitação do uso da IA no bloco, mas com a continuidade dos incentivos ao setor. O texto vai ser apresentado ao plenário do Parlamento em junho e, em caso de aprovação, as negociações vão ter início com os Estados-membros da União Europeia para a redação de uma lei definitiva. A Comissão Europeia propôs há 2 anos um projeto de regulamentação das inteligências artificiais, mas a análise parlamentar foi mais longa que o previsto e sofreu um adiamento devido às polêmicas sobre os perigos das ferramentas capazes de criar textos ou imagens. Os eurodeputados consideraram a votação desta quinta-feira histórica e afirmaram que esperam concluir o processo com a implementação da primeira norma no mundo sobre inteligência artificial. O texto aprovado inclui alguns dos principais eixos da proposta apresentada em 2021, mas também sugere a proibição da vigilância biométrica, do reconhecimento de emoções e do uso de sistemas de inteligência artificial para vigilância policial de modo preditivo. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá!